Agora todo mundo que entrar vai saber do que estamos falando. Então, boa noite, galera. Estamos aqui na nossa primeira live da maratona RTD20, rotulagem todo dia às 20 horas. Aliás, fiquei super animada que todos vocês não, mas a grande maioria topou o projeto, queria live sim, porque afinal de contas, nessa era de quarentena tá todo mundo fazendo live, mas nem só de live sertaneja se vive, não é mesmo? Então, bora aprender um pouco. A gente aprende um pouco de rotulagem, sofre um pouquinho com Marília Mendonça, aprende um pouquinho de rotulagem, sofre um pouquinho com Jorge Mateus, aprende um pouquinho de rotulagem, sofre um pouquinho com Bruno Marrone. Mas vamos lá, gente, dá pra aprender e dá pra curtir também na quarentena. Queria dar 2 avisos antes de começar essa live. Os 2 sobre certificado. Primeiro, já vieram me perguntar se na maratona RTD20 vai ter certificado. Não, gente, não vai ter certificado. Vai ter uma coisa muito melhor do que certificado, que é conhecimento. Então, vocês estão aqui para aprender, estão aqui para aprimorar os conhecimentos, estão aqui para se atualizar. Então, só aproveitem. Não é pago, é só estar aqui às 20 horas e aproveitar o tema da live do dia, ok? Hoje é a diferença entre diet e light. Então, não, isso não tem custo e também não tem certificado. Outra coisa, gente, o certificado da semana da rotulagem, porque lá sim tinha certificado. Já estão sendo enviados, ok? Todo mundo que fez as 3 atividades vai receber o seu querido certificado. Eles estão sendo enviados por e-mail, de quem a gente tem o e-mail. Quem não deixou o e-mail lá no post do Facebook, não se preocupa, a gente vai enviar pelo Messenger do Facebook mesmo, que tem essa opção, então vocês vão receber por lá. O que acontece? Quem tá recebendo por e-mail, gente, grande maioria disparado tá indo para spam. Mesmo as pessoas que recebem os nossos e-mails na caixa de entrada, o certificado em si, por algum motivo que eu desconheço, está indo para spam. Então, antes de falar, não recebi, dá uma olhadinha no spam e no lixo do seu e-mail para ver se por acaso ele não tá perdido por lá. E também olha o Messenger do Facebook, tá? Que talvez esteja lá também. Então é isso, recados dados. Vamos começar com a live de hoje. Gente, o Diet Light são os 2 únicos termos em outra língua que não seja português, que são permitidos nos nossos rótulos sem tradução. Então são esses 2 termos só que a gente pode usar em inglês. Nenhum outro termo é permitido. Produtos importados podem vir com alegações em outras línguas, mas a gente precisa traduzir. A gente precisa colocar na etiqueta de tradução essa informação, ou então a gente precisa tirar e tampar. A gente não pode ter termos em outras línguas no nosso rótulo, certo? Mas Diet Light são permitidos sim. E, gente, é muito comum que tenha uma confusão entre esses 2 termos e as pessoas acham, tanto profissionais da área quanto consumidores, acabam achando que tanto light quanto diet significam produtos que emagrecem, né? Então, não, vou comprar esse aqui, eu tô de dieta, vou comprar esse aqui que é light. Eu quero emagrecer, vou comprar esse aqui que é diet. E não é assim, gente. Não sou nutricionista, não vou falar de dieta aqui, não tenho lugar de fala, não entendo, não sou profissional da saúde, tá? Sou engenheira de alimentos, então, e trabalho com rotulagem, então vou falar aqui de legislação, certo? Mas a gente parte do princípio que o que emagrece é uma redução de calorias ao longo do nosso dia. Então, regra geral, a gente precisa consumir menos do que a gente gasta. E produtos ditos que emagrecem são produtos que têm poucas calorias ou uma versão que tenha menos caloria do que a original, certo? E nem sempre o que é diet e o que é light tem menos calorias. Então não se enganem por isso, se você for consumidor no caso. E não usem esses termos para indicar que o seu produto tem menos calorias. Então esses 2 produtos têm critérios muito... esses 2 produtos não.
Esses dois termos têm critérios muito bem definidos de quando a gente pode usar e de quando a gente não deve usar. Na verdade, ele tem critérios definidos de quando a gente pode usar. Se não cumprir aqueles critérios, a gente não pode usar. A gente precisa partir desse princípio, certo? Mas qual é a diferença entre eles? Bom, o light é um termo que, se a gente fosse traduzir, a gente poderia dizer que ele significa reduzido. Então, ele é um termo utilizado, permitido, para que a gente indique que aquele alimento ali que é light é reduzido em alguma coisa. Então, ele é uma informação nutricional complementar comparativa. Então, sim, light é uma INC, as nossas queridinhas INCs. Então, ele é reduzido. Ele pode ser substituído por reduzido em, menos ou menor teor de. Então, tudo isso e light significam a mesma coisa. Já o diet, gente, é uma alegação, é um termo que a gente pode usar para produtos para fins especiais. Então, já começa a diferença por aí, né? O diet é um produto para fins especiais, ou para que são classificados como para dietas com... Até anotei aqui. Alimentos para fins especiais que se classificam como para dietas com restrição de nutrientes. Então, por exemplo, carboidrato, sódio, gordura, enfim. Ou também alimentos para controle de peso, ou então alimentos para dietas com ingestão controlada de açúcares. Então, eu só posso usar diet se o meu alimento, primeiro, é para fim especial e tá dentro dessa classificação. Então aí, gente, já tá tipo a grande diferença entre esses dois termos. O light é simplesmente uma informação nutricional complementar que significa reduzido, e o diet, ele conversa diretamente com os alimentos para dietas com restrição, para alimentos para fins especiais que sejam classificados como para dietas com restrição de algum nutriente, ou alimento para perda de peso, ou para ingestão controlada de açúcares, tá bom? Então é por isso que a gente não pode confundir, e é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para usar esses termos. Mas aí, vamos ao que interessa, né? Porque é muito importante a gente saber a diferença, mas a gente tem que saber também quais critérios a gente precisa cumprir para poder usar cada um desses termos. Então, gente, quem é mais frequente aqui, quem tá acostumado com essas lives, que são tipo aulonas mesmo, sabe que eu gosto de fazer elas olhando a legislação. Porque aí a gente lê exatamente o que está escrito na legislação e aí eu explico para vocês um pouquinho melhor, com palavras mais fáceis e com exemplo, né? Então, meu computador está aqui do lado e eu vou dar uma olhadinha aqui para a gente ver exatamente o que está escrito na legislação. Então, o DAIT, gente, Alimentos para Fins Especiais, tá lá na portaria número 29 de 1998 da Anvisa, tá? Mas a gente sempre precisa pegar a versão mais atualizada dessa portaria, porque apesar dela ser uma legislação de 1998, ela é frequentemente atualizada. Então, por exemplo, os alimentos para dietas com restrição de lactose, que são os famosos zero lactose, que podem realmente usar essa alegação, estão dentro da portaria 29. E a versão atualizada vai ter eles, então é uma legislação antiga, mas que ela é bem atualizada, ela é atualizada frequentemente e a gente precisa pegar a versão sempre mais recente. Então tentem pegar ela ou do site da Anvisa ou da Biblioteca de Alimentos da Anvisa, tá? Deixa eu ver aqui. A Mai perguntou, então se eu disser que uma bebida é zero, se encaixa onde? Então, depende. A gente vai ver. Na verdade, zero ela não vai ser light, porque light, gente, é uma informação nutricional complementar comparativa. Então, eu vou estar sempre comparando o meu produto light com uma versão tradicional.
Eu vou ter sempre que comparar ele com algum outro alimento similar que seja tradicional. A gente vai ver isso na hora que eu estiver falando dos critérios que a gente precisa cumprir. E o diet, talvez ele possa usar uma alegação de 0 também. Mas eu acabei de dizer, o diet não é uma informação nutricional complementar. O diet é simplesmente uma alegação que a gente pode usar para classificar aquele alimento. Então ele é como se fosse uma denominação de qualidade, sabe? Que todo mundo ama usar, igual 100% natural, artesanal. E eu falo, não pode usar a denominação de qualidade a não ser que seja previsto em regulamento técnico. Então o diet é como se fosse uma dessas denominações de qualidade que indica a natureza daquele produto. Então, quando eu vejo escrito diet, eu sei que aquele é um alimento para fim especial, que pode ser para dietas com ingestão controlada de nutrientes, ou para alimento para controle de peso, ou então para ingestão controlada de açúcares, tá? Então, essa diferença é muito importante, gente. Tem que ter isso muito claro na cabeça para não cometer o erro de confundir uma coisa com a outra e rotular errado. Tá? Isso é muito importante. A Fernanda falou, lembro bem da confusão dos refrigerantes Diet Light, sendo que todos que substituem açúcar e adoçam eram diets. Então, eu vou falar sobre os critérios dos dois e vou usar como exemplo o refrigerante, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas têm muito na cabeça, né? A Coca Diet e a Coca Light. Então, eu tinha pensado em usar exatamente esse exemplo mesmo. A Aninha falou, boa noite, Aline. Conforme a RDC 54, light, na denominação do produto, vem, por exemplo, pêssego em calda, metades abaixo vem light. Ah, tá. Pergunta não tem que colocar do lado light indicar redução de nutrientes? Eu vou falar sobre isso nos critérios, gente. Calma. Diet, posso dizer que é a retirada total de algum nutriente? Não, a gente vai ver agora o que é diet. Então tá, gente, vamos começar pelo diet, então. No item 8.1.2 da portaria 29 de 1998, nós temos exatamente definido onde a gente pode usar o termo diet. Então lá está escrito exatamente assim. O termo diet pode opcionalmente, então toda vez que eu tiver um alimento desse eu preciso falar que ele é diet? Não, é opcional, é uma alegação que você pode usar, você não deve usar, entendeu? Então é opcional. Que pode opcionalmente ser utilizado para os alimentos classificados no item 2.2.1, que são os alimentos classificados como para dietas com restrição de nutrientes, pode ser carboidratos, pode ser sódio, pode ser proteína, pode ser gorduras totais. Com exceção das farinhas de trigo e de milho para dietas com restrição de ferro, ele pode ser usado também para os alimentos exclusivamente empregados para controle de peso, que vai estar classificado na própria RDC, na própria portaria 29, no item 2.2.2a, e ele pode ser empregado também para os alimentos para dieta de ingestão controlada de açúcares, classificados no item 2.2.2d, também da portaria 29. Então, em todos os casos onde eu vou poder usar diet, eles vão estar previstos exatamente na mesma portaria que o termo diet é tido como opcional. Então, posso pegar um outro item que não tá aqui e usar diet? Não, não pode, gente. Diet vai ser sempre referente a um alimento para fins especiais. Então, vai estar sempre classificado na portaria 29 de 1998 da Anvisa, beleza? As únicas palavras em outra língua é light e diet. Antiox. Já ouviu falar isso? Antiox? Nunca ouvi falar disso. Mas só light e diet. Então vamos lá. 2.2.1, se a gente pegar aqui na portaria 29,
são os alimentos para dietas com restrição de nutrientes. Então, como eu falei, pode ser para restrição de carboidratos, gorduras, proteínas, sódio ou algum alimento destinado para fins específicos. Aí, aqui ainda na própria portaria 29, a gente tem as definições do que podem ser esses alimentos para dietas com restrição de algum nutriente. Então, se a gente pegar lá no item 4.1.1, ainda da RDC 29, gente, tudo que eu estiver falando aqui sobre diet é da portaria 29 de 1998 da Anvisa, tá? A gente tem aqui que alimentos para dietas com restrição de carboidratos, por exemplo, podem ser alimentos para dietas com restrição de sacarose, frutose e ou glicose. E aí quer dizer que esses alimentos têm zero desses açúcares aqui, sacarose, frutose ou glicose? Não! Esses são alimentos especialmente formulados para atender às necessidades de pessoas com distúrbios no metabolismo desses açúcares. Então, são alimentos pensados para um nicho específico da população, pessoas que têm algum distúrbio no metabolismo causado pela sacarose, frutose ou glicose, tá? E eles podem conter no máximo meio grama desses açúcares, né, de sacarose, glicose e ou frutose, por 100 gramas ou 100 ml do produto final a ser consumido, então dele pronto para consumo. Ele pode ter até meio grama desses açúcares. Então, diet não quer dizer que é zero nada. Quer dizer que é um alimento especialmente formulado para alguma coisa, para atender algum nicho. Então, por exemplo, se eu faço um alimento que é classificado aqui como para dietas com restrição desses açúcares, se eu formulo ele especialmente para ter no máximo meio grama de algum desses açúcares ou do conjunto deles por 100 gramas ou 100 ml do meu produto pronto para consumo, eu posso dizer que ele é diet. Eu posso usar essa alegação, eu posso usar essa denominação no meu rótulo. Mas eu também vou poder usar uma informação nutricional complementar aqui. Eu vou poder usar 0 açúcares. Agora, diet quer dizer 0 açúcares? Não, só quer dizer que esse meu produto pode ser que se enquadre nos dois. Entendeu? Mas um não quer dizer o outro. Mesmo porque não são todos os produtos para fins especiais que podem usar informação nutricional complementar. Então tem que ver caso a caso, tá? E qual outro produto entra aqui, qual outro alimento entra aqui nesse alimentos para dietas com restrição de carboidratos? Os alimentos para dietas com restrição de lactose. Então, na própria portaria 29 de 1998, no item 4.1.1.4, nós temos os alimentos para dietas com restrição de lactose. Então, teoricamente, eu posso usar diet nesses alimentos. Olha só que coisa incrível. E aí, gente, aqui dentro da RDC, da portaria 29 de 1998, eu vou ter uma série de alimentos que eu vou poder usar essa alegação de diet. Então, os alimentos para dietas com restrição de sódio, que são os alimentos hipossódicos, tirando as farinhas com restrição de ferro, para alimentos com dietas para ingestão controlada de açúcares. Então, aqui eu vou ter todas essas definições que a gente precisa para saber se o alimento é para fim especial e pode usar diet. Então, sempre vou me guiar pela portaria 29 da Anvisa, tá? Nesse caso do diet e dos alimentos para fins especiais. A portaria 29 ela já foi alterada, a Márcia tá perguntando se a portaria 29 não foi alterada. Sim, eu falei aqui, inclusive, ela foi alterada já várias vezes, por isso que a gente sempre tem que pegar uma versão atualizada dela. Mas o fato dela ser alterada não quer dizer que ela foi revogada, ela foi alterada. A gente ainda pode e deve usar, ela tá em vigor. Ó, a Yara falou, tanto que a Coca
usa usa sem açúcar, né? Então, mas é diferente. Existe a Coca Zero, que foi substituída, na verdade a Coca Diet foi substituída pela Zero. Então eles não usam as duas alegações juntas, né? Antes a gente tinha a Coca Diet, que era zero açúcares, mas eles pararam de classificar ela como um alimento para fim especial e passou a tratar um alimento só zero açúcares. Então é diferente. Não quer dizer que mudou nada, só quer dizer que eles classificaram diferentes. Eles não quiseram cumprir os critérios da portaria 29. Eles quiseram classificar como um refrigerante comum que só é sem adição de açúcares, que é zero açúcares, na verdade. Então, eles substituíram a Coca Diet pela Coca Zero. A Raquel falou, tô sonhando em fazer o curso, meu próximo investimento, se Deus quiser. Tomara, Raquel, te espero numa próxima turma. A Mari falou, mas no caso da restrição de lactose, eu não tenho que usar a RDC 135 e a 136? Então, Mari, é exatamente a mesma coisa, tá? Se você vê a RDC 135, na verdade, porque a 136 fala sobre a advertência de contém lactose. Então, essa não é alimento para fim especial, isso aí não tem nada a ver, tá? É outra coisa. Agora, os alimentos para restrição de lactose, para dietas com restrição de lactose, são alimentos para fins especiais. Eles são um subgrupo do grupo dos alimentos para dietas com restrição de carboidratos. Então, o que está escrito na RDC 135 é exatamente o que está escrito aqui na portaria 29. É exatamente a mesma coisa. Tanto que se você ler a RDC 135, ela fala, então tá lá na portaria 29, o item 4.4.1, o item tal. A RDC 135 é tipo os itens da portaria 29 separados em uma RDC. Então você pode sim se guiar pela 135 para alimentos para dietas com restrição de lactose, mas você pode se guiar também pela 29. É que na 29, na portaria 29, você vai ter uma série de outras informações, como, por exemplo, a possibilidade de usar diet. Isso não vai estar na RDC 135, tá? Mas você pode se guiar por lá também. É exatamente a mesma coisa. Cris falando que vale muito a pena fazer o curso. A G falou, no caso do uso de adoçantes para poder usar diet. Não tem problema, tá? Eles não fazem nenhuma restrição ao uso de adoçantes. Inclusive, tem um item aqui que fala sobre isso. Por exemplo, adoçantes dietéticos podem usar diet, que são adoçantes formulados para dietas com restrição de sacarose, frutose e euglucose, glicose. Então, eles não fazem não tem nenhuma restrição ao uso de adoçantes. Não tem escrito aqui que esses açúcares não podem ser substituídos por adoçantes, tá? A Fernanda falou que acha que pararam com o diet por questão de marketing. Então, o diet, gente, ele é muito associado realmente a diabéticos. Então, tudo que é diet parece que é um alimento para diabético. Vocês não têm essa impressão? Porque um dos grupos onde isso é permitido são alimentos para ingestão controlada de açúcares, realmente. Então, ficou muito associado com diabéticos, mas não necessariamente é para diabéticos, tá? Então, pode sim ser por isso que eles trocaram o diet para o zero açúcares. Pode ser? Não sei, não estava lá nessa reunião. Oi, pai, tudo bom? Eu já fiz aqui, a Adriana falou, faz uma aula sobre adoçantes. Eu já fiz aqui uma live sobre adoçantes uma vez. Inclusive, convidei uma amiga minha que fala sobre a questão sensorial, então ela estava falando do residual dos adoçantes, de onde a gente sente o adoçante, por que um tem qual é aceito mais pelo público e tal, e eu estava falando dessa questão de legislação e do terror que as pessoas fazem com adoçante, porque parece que você colocar 2 gotinhas de sucralose no seu café, você vai ter câncer e vai morrer no outro dia, e não é bem assim. Então eu falei inclusive de onde vem essa lenda, enfim.
Posso fazer de novo, vamos ver. Já tem uma programação bem grande de lives, mas adoçantes... Vou até anotar aqui. Live adoçantes. Vamos ver se entra. Algum alimento pode ter duas denominações, diet light? Então, Alane, né? Os alimentos para dietas com restrição de lactose. Os alimentos para fins especiais, via de regra, eles não podem fazer informação nutricional complementar. Então tem que ver no caso a caso. Se eu não me engano, os alimentos para dietas com restrição de lactose, especificadamente, que são alimentos para fins especiais, podem fazer INC. Se eu não me engano, isso está escrito no documento de perguntas e respostas da Anvisa sobre essas questões da lactose. Então, eu precisaria verificar exatamente essa informação. Mas, via de regra, alimentos para dietas para fins especiais não podem fazer INC. Isso tá na própria RDC 54. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Não tá aqui, tá na portaria 29, então, essa informação. Deixa eu ver se eu acho rapidão. Gente, não sei, preciso ver com calma. Posso dar essa informação para vocês depois, vou até anotar aqui. INC em alimentos para fins especiais. Aí eu vejo e falo nos stories, tá? Porque senão eu vou ficar procurando aqui e a gente vai perder tempo. Já observei um produto que se denominou zero apenas por não utilizar óleo de soja na composição. É correto? Gabriel, só por essa questão não. É porque às vezes ele não usou óleo de soja na composição e aí isso fez com que ele pudesse usar a alegação de zero gorduras, por exemplo, gorduras totais ou enfim. Mas só por não usar óleo, não. Camila, não existe uma legislação de diet light. Diet está na portaria 29 de 1998 da Anvisa e light está na RDC 54 de 2012 da Anvisa. Então, são legislações separadas, tá? Você precisa trabalhar com as duas. A Flávia falou aqui, ó, vai depender do regulamento técnico específico conforme o item 1.4 da 54. Boa, Flávia, obrigada. Então é lá que tá falando sobre o uso de informação nutricional complementar em alimentos para fins especiais. Então preciso olhar o caso a caso, como eu tinha dito. Tá na 54 mesmo. Obrigada, Flávia. Seguindo, gente, então diet é isso. Diet a gente vai usar em alguns casos exclusivos de alimentos para fins especiais. Então, é uma alegação voltada para nichos específicos da população, para alimentos desenvolvidos, formulados especificadamente para atender alguma condição, seja para dietas com restrição de açúcares, ingestão controlada de açúcares, dietas para restrição de sódio, alimentos para controle de peso. Então, diet é é uma alegação bem específica de alimentos especialmente formulados para aquela finalidade, para atender um grupo, um nicho da população que tem algum tipo de problema com alimentos, tá? Então, esse é o diet. Vamos para o light agora. O light é muito mais comum, né? Light a gente vê mais. O que é o light? O light, então, gente, é uma informação nutricional complementar, como eu disse, comparativa. Então, toda vez que eu estiver falando light, eu tô falando que aquele meu alimento que é light é reduzido em alguma coisa quando comparado
a uma versão tradicional dele ou a média de 3 produtos similares do mercado. Como assim, Aline? Sempre que eu vou comparar um produto, sempre que eu vou fazer uma informação nutricional complementar comparativa, eu tenho que pegar o meu produto, que eu quero falar que é reduzido, né, no caso do light, e comparar com uma versão tradicional do mesmo fabricante, não é da mesma marca, é do mesmo fabricante. Ou se o mesmo fabricante não tiver essa versão tradicional, eu posso comparar com uma média de 3 produtos similares do mercado, tá? Então eu sempre vou ter que comparar. Tanto que, via de regra, tipo, critério geral para usar reduzido, é que o alimento a qual eu quero fazer essa INC seja reduzido em pelo menos 25% daquilo que é objeto da INC. Então, exemplo, se eu quero falar que a minha Coca é light, o que é a Coca Light? A Coca Light, ela é reduzida. É porque eu tenho que falar também no que ela foi reduzida. Então, eu quero falar que a minha Coca Light é reduzida em sódio, tá? Porque é aí que tá o negócio. Nem sempre o light, ele vai ser reduzido em valor energético. Ele pode ser reduzido em qualquer coisa. Ele pode ser reduzido em valor energético, ele pode ser reduzido em gordura, ele pode ser reduzido em sódio, ele pode ser reduzido em açúcares. Enfim, não é só em valor energético. Então eu quero falar que a minha Coca Light é reduzida em sódio. Então essa minha Coca, ela tem que ter pelo menos 25% menos sódio do que a Coca normal. Se ela tiver pelo menos 25% menos sódio do que a Coca normal, comparando as porções iguais, eu posso dizer que ela é light em sódio. Só que eu não posso escrever simplesmente light no meu rótulo. Eu preciso escrever light e eu preciso escrever no que ela é light, então em qual atributo teve essa redução, se foi em sódio, se foi em gorduras totais, gorduras saturadas, açúcares ou valor energético. E também qual foi não necessariamente a porcentagem, mas eu preciso escrever qual foi a quantidade dessa redução. Então eu posso pôr em porcentagem, eu posso pôr também em valor absoluto ou em fração. Então eu posso escrever, por exemplo, reduzido em 25% de sódio ou redução de 10 miligramas de sódio, ou reduzido em um terço de sódio. Então, eu posso usar valor absoluto, porcentagem ou fração para indicar essa redução. E também preciso dizer em relação ao quê? O que eu comparei? Se eu comparei uma versão tradicional do mesmo fabricante ou se eu comparei com a média de 3 produtos similares do mercado. Aline, posso fazer uma média? Não tem 3 produtos similares no mercado. Nossa, eu tô fazendo um produto super inovador, só tem um concorrente e o meu é 25% menos em valor energético do que o dele. Posso fazer? Não. Média de 3 produtos do mercado. Ah, nossa, mas a média de 3 produtos ficou meio alta. Eu vou pegar assim uma média de 12 produtos. Não, 3 produtos. Nem mais, nem menos. Se eu não tiver a versão tradicional e não existirem 3 produtos para eu fazer média no mercado, não pode fazer informação nutricional complementar comparativa. Aí eu vou ter que fazer de valor absoluto, que aí é onde eu digo 0 calorias ou então baixo em gorduras. Isso é de valor absoluto, eu não estou comparando com ninguém, eu só estou falando que aquela é uma propriedade do meu produto. Agora, para comparar, precisa ter ou a versão tradicional do mesmo fabricante ou uma média de 3 do mercado. Nossa, falei tanto agora que eu até cansei. Juliana perguntou, qual a porcentagem mínima de redução para ser light? 25%. Mas tem alguns atributos que para ser light, além de ter a redução de 25%, ainda tem que cumprir outras condições que eu vou falar. Deixa eu só dar uma lida aqui nas perguntas de vocês. Gabriel falou, então quer dizer que em alguns casos o termo light pode ser usado
pode ser usado não produtos para dietas com restrição de lactose? Não entendi. Então quer dizer que em alguns casos o termo light pode ser usado não produtos... Não entendi essa pergunta, Gabriel, desculpa. Ah, nos. Então quer dizer que em alguns casos o termo light pode ser usado nos produtos para dietas com restrição de lactose? Se eu não me engano, sim, Gabriel, foi o que eu falei que eu ia checar. Eu acho que produtos para dietas com restrição de lactose podem sim usar INC. Se eles puderem usar INC, sim, eu posso fazer a comparação de light. Mas tem que ser um produto similar. Então, o que é? Eu não posso comparar um leite sem lactose com um leite com lactose e dizer que ele tem alguma propriedade. Eu tenho que comparar leite sem lactose com leite sem lactose, entendeu? A Flávia falou, muitos rótulos irregulares nesse sentido. O termo light bem destacado, sem o esclarecimento devido. Sim, inclusive, se eu não me engano, eu já postei aqui no feed, ou eu tenho certeza que eu já mandei no canal do Telegram, um waffle que tá simplesmente escrito light, gigantesco assim, light. Mas ele não fala quanto teve de redução, ele não fala o que foi reduzido e ele não fala se ele tá comparando com uma versão tradicional dele mesmo ou com a média do mercado. Então a gente não tem informação nenhuma, não sei light em que ele é, só tá escrito light gigantão lá. E quando eu vi esse waffle, eu não achei a versão tradicional dele, então eu continuei sem saber light em que ele era, eu só sei que ele era light em alguma coisa comparado a qualquer outra coisa. A Kelly falou, light é redução de 25% em algum ingrediente. Não é em ingrediente, é em algum nutriente ou em valor energético, tá? Aline, coloca essas informações do light próximo à tabela nutricional, porque vejo muitos rótulos sem esclarecimento. Não, o light você usa normalmente no painel principal, que é onde se coloca INC, e todas essas informações de quanto foi reduzido, comparado a quê e o que foi reduzido, então, por exemplo, 25% menos gorduras totais quando comparado à versão tradicional. Ou então eu posso pôr o nome da minha versão tradicional, sei lá, se eu vou fazer um Danette Light, eu posso escrever Light, 25% menos gorduras em relação ao Danette tradicional. Eu posso escrever qual é o alimento, posso falar versão tradicional, ou então eu posso falar 25% menos gorduras totais em relação à média do mercado. Eu não preciso escrever quais são os alimentos do mercado que eu comparei. Eu posso escrever só a média do mercado. Mas, internamente, eu preciso ter isso documentado e a fiscalização cobra. Então, a hora que a Anvisa bater na tua porta, a hora que a fiscalização bater na sua porta, você tem que ter esses dados de quais foram os alimentos do mercado que você fez a média, que você comparou e os dados de cada um deles. Então, você tem que ter tudo isso documentado, tá? Não adianta só falar, comparei com a média do mercado e não saber qual foi, não ter isso documentado, nem nada. Isilda falou, se não for valor absoluto, não pode ter a alegação light, né? Se não for valor absoluto? Não entendi, Isilda, desculpa. A Júlia falou, Júlia, aluna nova do Vida de Rotulagem, não é? Reconheça essa foto e esse sobrenome. Quando declarado 0% gorduras no rótulo, precisa inserir na tabela nutricional as gorduras mono e poliinsaturadas e colesterol? Precisa. Toda vez que a gente faz uma informação nutricional complementar sobre gorduras, a gente precisa descrever todas as gorduras. Isso está na RDC 54. E na aula 2 do módulo 4 do Vida de Rotulagem, se eu não me engano, 2 ou 3, onde eu falo sobre informação nutricional complementar de conteúdo absoluto, lá na parte de não contém, isento e tal. A Camila perguntou, mas onde eu devo colocar que ele foi comparado? No painel principal, junto com a alegação. Gente, ó, quer ver? Deixa eu até ler como tá. Não é aqui. Deixa eu ler como tá. Ai, não acredito que eu não vou achar.
achar rápido. Eu não vou achar rápido onde está escrito para te dizer exatamente, mas lá na RDC 54 de 2012 vão ter todos esses critérios. Então, quando você usa o termo light, junto da SNC, gente, eu tô indignada que eu não vou achar, sério. Indignado. Enfim, junto da INC de conteúdo comparativo, você precisa colocar qual é a porcentagem da redução achei. Nada que um Ctrl F não resolva, né? Então lá no item 3.10 da RDC 54 de 2012, tá escrito assim: a utilização de INC comparativa deve obedecer às seguintes condições. Então, INC comparativa vai ser ou reduzido ou aumentado, que é o que a gente fala de um em relação a outro, né? E o light é reduzido, então é INC comparativo. O alimento com INC comparativa deve ser comparado ao alimento de referência. O conteúdo de nutrientes e ou valor energético do alimento objeto de uma INC comparativa deve ser comparado ao do alimento de referência do mesmo fabricante. Por isso que eu sempre digo, gente, é fabricante, não é marca. Às vezes o mesmo fabricante faz 15 marcas diferentes, tá? Então, todo mundo terceiriza a mesma fábrica. Ele é fabricante de todas aquelas marcas que são distribuídas por outras empresas, mas o fabricante é o mesmo. Então, se eu tenho o mesmo fabricante de algum concorrente, às vezes eu posso comparar só com aquele do concorrente, porque aqui não diz da mesma marca, da mesma empresa, ele diz do mesmo fabricante, tá? No caso de não existir o alimento de referência do mesmo fabricante, deve ser utilizado o valor médio do conteúdo de 3 alimentos de referência comercializados no país de processamento e ou comercialização. Então, eu também não preciso pegar 3 alimentos que vão vender no mesmo lugar que eu, na mesma cidade que eu. Posso pegar 3 alimentos do Brasil e comparar. A empresa responsável pela realização da INC comparativa tem que dispor da documentação sobre a identidade e a composição dos alimentos de referência utilizados para consulta das autoridades competentes quando solicitado, ou seja, fiscalização. No caso de não existir o alimento de referência, não se pode utilizar INC comparativa. Então, se não tiver com que comparar, não podemos fazer, tá? Os tamanhos das porções têm que ser iguais. A identidade dos alimentos que se comparam deve ser definida. O alimento com a INC comparativa deve indicar no rótulo e na publicidade que o alimento foi comparado a uma média dos alimentos de referência do mercado ou então com o alimento de referência do mesmo fabricante, conforme o caso. Então, aqui já ficou claro que a gente precisa definir se foi com a média do mercado ou um alimento do mesmo fabricante. Isso está no item 3.10.5 da RDC 54 de 2012. A diferença no atributo objeto da comparação, seja nutrientes ou valor energético, deve ser expressa quantitativamente no rótulo em porcentagem, fração ou quantidade absoluta. Então, também o que eu estava dizendo, que a gente, no caso do light, né, que é o que a gente está falando aqui, a gente precisa sempre dizer de quanto foi essa redução, seja em porcentagem, então, tipo, reduzido em 50%, seja em conteúdo absoluto, então, reduzido em 10 gramas, ou em fração, reduzido em metade, né, 1/2, 1/2, né, 1/2. Essa diferença deve ser declarada junto à INC. Então, essa diferença da redução eu preciso declarar junto com a INC, no mesmo painel ali pertinho,
com o mesmo tipo de letra da INC, o que quase nunca acontece, com pelo menos 50% do tamanho da INC de cor contrastante com a do fundo do rótulo e que garanta a visibilidade e legibilidade da informação. Então é aqui que está escrito essas 3 informações. Eu preciso dizer em quanto foi reduzido, o que foi reduzido e com referente a que eu tô comparando, né? Se é a média do mercado ou do mesmo fabricante. Então tá tudo aqui no item 3.10 da RDC 54 de 2012. A Yara também é aluna da turma nova do Vida de Rotulagem. Ai, que legal que vocês estão aqui. Gente, o valor absoluto em relação ao light... valor absoluto, gente, é quando eu falo assim, 10 gramas, 5 gramas, 20 gramas, 10 calorias, 20 calorias, 5 calorias. Isso é um valor absoluto. Eu preciso dizer de quanto foi a redução. Por que o meu produto é light? Quanto eu reduzi dele? Então eu posso falar isso em porcentagem, tipo 50%, ou eu posso falar isso em valor absoluto, tipo reduzir 10 gramas de gordura desse produto aqui, em relação ao tradicional. Isso que é valor absoluto. Tudo no painel principal? INC normalmente está no painel principal, então como essas informações têm que estar junto da INC, tudo no painel principal. A Mai veio do Telegram. Ai, fico muito feliz, sempre adoro descobrir. A Mari também. O Gabriel também. Eita, gente! A Glênia, a Vanisk, a Rosane, né? Ai, eu adoro saber quem veio do Telegram. Adoro. Então é isso, gente. Todas essas informações junto com o light. E como eu disse, em regra geral, a gente pode dizer que algo foi reduzido, algum atributo foi reduzido, quando tem uma redução de pelo menos 25% em relação à versão tradicional, certo? A Maíra perguntou, não vai abrir as inscrições para o Vida de Rotulagem? Ah, gente, essa é uma boa pergunta, porque a gente vai abrir amanhã, rapidão, só amanhã, das 8 às 10, das 8 da manhã às 10 da noite, porque alguns boletos não foram compensados, então a gente vai abrir essas vagas. Então quem tinha interesse, quem o cartão não virou, quem tava esperando aí uma chance, amanhã tá aí, última chance, não vou abrir mais. Abre amanhã, fecha amanhã. Se vocês estavam esperando cair salário, virar cartão, alguma coisa assim, para entrar no Vida de Rotulagem e não conseguiram nessa última inscrição que acabou sexta-feira, última chance amanhã, das 8 da manhã às 10 da noite, tá? Então fiquem de olho quem ainda quiser entrar nessa turma. E aí depois disso, acabou, não vou abrir mais. O que eu ia falar? Condições. Então, regra geral, reduziu 25% é light. Mas tem alguns atributos específicos que não basta a gente reduzir 25%. Como é o caso, por exemplo, dos açúcares. Eu cheguei a comentar isso na live que eu fiz semana passada sobre as INCs de açúcares. Então, quando eu vou falar que algo foi reduzido em açúcares, além da redução de 25% no conteúdo de açúcares, essa redução ainda tem que ser uma diferença de pelo menos 5 gramas. Por quê? Porque seria muito fácil eu pegar uma balinha, tirar ali 25% de açúcar, que é nada. Por exemplo, vou pegar uma balinha que tem 1 grama de açúcar por porção. Aí eu vou tirar 25% disso. 25% de 1 grama é tipo 0,25 gramas. É nada. E aí eu vou falar que ela é light? Não. Então, pra não ter esse tipo de cilada, pra não ter não ter essa brecha na legislação pra enganar o consumidor, além da diferença de açúcares ter que ser de 25%, em valor absoluto tem que ser de pelo menos 5 gramas. Então eu tenho que cumprir esses 2 critérios para dizer que um produto é light em açúcares. Não basta reduzir 25%. Essa redução tem que ser de pelo menos 5 gramas de açúcares. Tá? A Paty perguntou, onde ficamos de olho? Fiquem de olho aqui no Instagram e no seu e-mail. A gente vai mandar por e-mail, tá? Você poderia colocar um exemplo de um produto com toda a rotulagem correta?
Posso fazer um post sobre isso. Posso sim. Do diet ou do light? Qual que você quer? Do light, né? O light que é mais complicado. Post sobre light. Correto. Inclusive, como eu tô vendo que tem bastante gente do Telegram aqui, vou mandar primeiro no Telegram. Então, se você não está no canal do Telegram, já entre lá. O link para entrar direto no canal tá aqui na bio. Então, entra lá no Telegram que terminando essa live já vou mandar um exemplo de rótulo light correto lá. E aí, depois eu posto aqui no Insta. Ieda está no curso do rotulagem. Muito legal. Seja bem-vinda. O fabricante é igual ao fabricado por? Onde se encontra isso? No rótulo mesmo? Se você está fazendo a rotulagem de um produto, eu espero que você saiba quem está fabricando ele. Mas sim, é o fabricado por que a gente põe. E isso tem que estar no rótulo, com certeza. Ficamos de olho no Instagram e no e-mail. Quem tiver interesse em entrar no vídeo de rotulagem ainda nessa turma. Daphne falou, e temos que manter sempre a informação, né? Diferente de quando você faz a redução de tamanho, que é só por 3 meses. Sim, essa informação é uma informação que faz parte da informação nutricional complementar. Então, não tem um tempo que você tem que deixar lá. É pra sempre. Então, gente, é isso. Para ser light em açúcares, além da redução de 25%, essa redução ainda em valores absolutos tem que ser de no mínimo 5 gramas. E aí, gente, sempre que a gente fizer uma redução de algum atributo, como por exemplo, açúcares, gorduras, sódio, enfim, e isso não significar que o meu produto é baixo ou reduzido em valor energético, eu vou precisar escrever essa frase. Esse não é um produto baixo ou reduzido em valor energético, justamente para não induzir o consumidor ao engano, já que todo mundo tende a achar que produtos light têm pouca caloria, a gente tem que escrever isso junto da INC, com pelo menos 50% do tamanho e com a mesma fonte, em todos, tá? Não importa qual nutriente ou valor... Não, no caso de valor energético, não. Não importa qual nutriente você tá fazendo. Se ele não for baixo ou reduzido em valor energético, tem que colocar esse aviso. Outro atributo, outro nutriente que também não basta reduzir 25%, gorduras saturadas. Então, se a gente for lá olhar as condições para usar light em gorduras saturadas, a gente vai ver que tem que ter uma redução mínima de 25% no conteúdo de gorduras saturadas. A redução não deve resultar em um aumento de ácidos graxos trans. Por que isso? Porque justamente para eu não fazer a substituição de gordura saturada por gordura trans. Então, é para evitar que eu roube nisso. Então, se eu vou fazer a redução, se eu vou elaborar o meu produto para reduzir a gordura saturada dele, eu não posso substituir essa gordura saturada por gordura trans. Então, isso é proibido aqui na legislação. O alimento de referência não pode atender às condições estabelecidas para baixo em gorduras saturadas. Isso também, gente, é um critério que tem em grande parte dos atributos, das condições para que seja light. Então, por exemplo, valor energético, o alimento de referência não pode ser baixo em valor energético, gorduras totais, o alimento de referência não pode ser baixo em gorduras totais, sódio não pode ser baixo em sódio. Por que isso? Porque a redução tem que ser relevante. Se eu pego um produto que já é baixo em gorduras saturadas e tirar 25% de valor energético, fica fácil, porque é uma quantidade pequena. Então, para que isso não ocorra, os produtos não podem ser baixo naquele nutriente ou no valor energético que eu estou fazendo a redução, tá? Então, isso é uma condição que também acontece em vários. E ainda em gorduras saturadas, a energia proveniente de gorduras saturadas não pode representar mais de 10% do valor energético total do alimento. Então, isso aconteceu em uma mentoria que eu estava dando semana passada, na sexta-feira à noite. Quando eu vou falar que o produto é zero gorduras trans, eu preciso que ele seja baixo em gorduras saturadas. E para ele ser baixo em gorduras saturadas,
Também a energia proveniente das gorduras saturadas não pode representar mais do que 10% do valor energético total do produto. Então, o que quer dizer? Vamos supor que eu tenho um produto que na porção dele, na porção lá da tabela nutricional, ele tenha 100 calorias. Aí eu tenho 1 grama de gordura saturada. 1 grama de gordura, gente, sempre vai ter 9 calorias, tá? Então, se eu tenho 1 grama de gordura saturada, eu tenho 9 calorias provenientes da gordura saturada. Se eu tenho 100 calorias na minha porção, 10% de 100 é 10. Então, ok, a energia proveniente da gordura saturada... É gordura saturada? É. Então, ok, a energia proveniente da gordura saturada ser 9 calorias, tá tudo bem. Agora, se eu tivesse 2 gramas de gorduras saturadas, eu teria 18 calorias provenientes dessas gorduras. E aí, isso seria mais do que 10% do valor energético total. Então, eu não poderia usar essa alegação. Por mais que eu tivesse reduzido lá 50%, por mais que eu não tivesse aumentado gorduras trans, por mais que o meu produto não fosse já baixo em gorduras saturadas, só pelo fato de ter ali 2 gramas de gorduras saturadas e isso representar em valor energético mais do que 10% do que eu tenho na minha porção, eu não poderia usar essa alegação. Então isso é uma coisa que precisa prestar bastante atenção e isso acontece frequentemente nas informações nutricionais complementares de gorduras, tá? Principalmente de gordura saturada, da trans também. Então tem que olhar isso, tem que fazer essa conta, tem que ficar de olho nessa informação, certo? Gente, acho que era isso que eu queria falar. Acho que foi tudo. Ficou alguma dúvida? Bem na hora, o Instagram acabou de começar a contar aqui o tempo da minha live. Era isso então, gente. Essa é a diferença entre diet e light. Lembrando sempre que diet, eu tô falando de alguns alimentos para fins especiais, que são aqueles formulados especificadamente para atender alguma condição, para controle de peso, para ingestão controlada de açúcares, e diet é uma alegação que eu uso para indicar que aquele produto tem uma condição especial, que ele é para um fim especial. Já o light é uma informação nutricional comparativa, onde eu estou dizendo que o meu produto foi reduzido em algo, em pelo menos 25%, cumprindo alguns outros critérios, dependendo do atributo, e eu sempre preciso falar em quanto ele foi reduzido, em que, né, se foi em açúcar, gorduras totais e tal, e referente a que, se foi uma versão tradicional do mesmo fabricante ou uma média de produtos similares do mercado. É isso. Espero que tenha tirado essa dúvida. Vou fazer o post que vocês me pediram. Anotei aqui a live de adoçante. E amanhã teremos mais live. Então espero todos vocês aqui. E quem ainda quiser entrar no vídeo de rotulagem, amanhã vai ter mais uma chance, mas corre, porque eu só vou abrir as vagas dos boletos. Então talvez não fique até as 8 da noite. Fique esperto. E é isso, gente. Beijo, boa noite e até amanhã.